Muito bem, estamos chegando nesse 2022 com o nosso primeiro episódio do Los Papitos, este podcast e também canal de YouTube que está no ar para você curtir, compartilhar, comentar e trocar uma ideia conosco. Você pode chegar ali no YouTube e só escrever Los Papitos, te inscreve por ali, vai acompanhar todos os episódios de 2021 e também no Spotify, te faço esse convite, esse que é meio que uma sessão terapia aqui do Los Papitos. 2022 está começando com os nossos queridos parceiros comerciais aqui do Los Papitos. Se não fossem eles, não estaríamos no ar. KTO.com, @KTO_Brasil está conosco desde o início desse projeto tão legal. E também, além da KTO, a gente tem os parceiros aqui da Clínica Infinity, @Clínica Infinity Oficial no Instagram. Um beijo pro Maruan da Clínica Infinity, que é um queridaço para você que precisa fazer o seu transplante capilar, para você que tem a sua autoestima baixa, para você que mudou a sua vida porque não se sente confortável com o seu visual e gostaria de ter um cabelo legal, bastante cabelo, e não tem mistério, não vai ser com shampoo, não vai ser com resto, não vai ser com nada. É na Clínica Infinity Oficial, os grandes parceiros aqui do Los Papitos, bem como a KTO, que eu já citei aqui, pra galera que gosta de apostar no esporte, que pode botar ali Los Papitos, tem ali um bônus de 20%, se é que tem ainda, produção? Tem ainda, então, Cássio da KTO, Maruan da Clínica Infinity, a galera do Estúdio ProHub, aonde eu estou neste momento aqui, que nos coloca nessa estrutura maravilhosa. E o primeiro Los Papitos, por incrível que pareça, desse 2022, eu vou ter o prazer de trocar uma ideia aqui. A gente até falou no WhatsApp que será o episódio La Mama, né? Uma brincadeira aqui do Los Papitos. Eu vou falar com eu vou tentar trazer o currículo, tá, Liz? Da doutora Liz, que foi nossa doutora durante muito tempo no Grupo RBS. Para quem ainda não sabe, eu sou comunicador da Rede Atlântida aqui no sul do Brasil, integrante do Pretinho Básico, gestor de produto, entre outras coisas, curso de programação, e sou integrante do programa. Então, a Liz, além de ter criado essa afinidade com a gente lá atrás, de ser uma ouvinte, e quando a pessoa tem esse carisma, esse carinho com as pessoas, né, essa questão de afinidade mesmo, cria esse vínculo muito legal, independente dela não estar mais conosco ali no Grupo RBS, seguir na retaguarda aí, como ela mesmo diz, né, na área da medicina e tal. Nos atendeu por muito tempo, hoje tá, se não me engano, tá no Moinhos e no Hospital de Clínicas aqui de Porto Alegre. E a Liz, como eu tenho essa intimidade de chamá-la, é também a esposa do nosso querido Marcos Lazarotto, o Magro Lima, que integrava o programa. Mas antes da gente trazer o Magro aqui, eu quero agradecer a Liz, que está no hospital agora e conseguiu achar um tempo para falar comigo aqui de uma maneira mais informal, digamos assim. Né, Liz? Obrigado pela tua disponibilidade e que bom que tu aceitou fazer parte do Los Papitos. Afinal de contas, tu tá fazendo papel de mãe e pai algum bom tempo aí, né? Eu tô confiando em ti, né? Los Claro. Papitos, com uma mama. Mas tá bom, eu tô confiando em ti, eu confio em ti, Rafael. Certo. Tratam a gente bem aqui nesse teu podcast? Tratam a gente muito bem. Tratam bem, tá? Isso. Então explica para as pessoas que te ouvem Tá. que a gente é velho nessa história, né? Sim, há A muito gente tempo. tá respeitem a nossa história. A gente tá nessa... A gente tá nessa de podcast aí desde o tempo que isso era feito presencial, né? Exato. Eu e o Rafa, a gente subia o morro para ensaiar, e a gente Isso. fazia palestra em colégio, entendeu? Pô, A eu gente tenho essa começou foto ainda. cedo. É verdade. Pois é. Eu tenho essa foto. Então, assim, link, né? Podcast, isso é fichinha para quem subia o morro para fazer presencial. Exatamente. Ô, Liz, é muito legal tá tendo tu aqui pra falar. É velha a nossa história. É verdade, cara. velha a Quantos nossa história. perrengues eu tive, né, no meio do caminho, te Muito acionei. perrengue. E tu quebrou várias pra mim. E hoje a gente tá aqui falando, fazendo parte aqui desse projeto que eu criei lá atrás, pra falar um pouquinho dessa coisa da paternidade, mas não pra enaltecer ou pra ficar batendo na tecla, que os homens, que os pais participam, que eles fazem as coisas. Pelo contrário,
a ideia disso é, bem como eu tenho dos últimos tempos falado, assim, dos últimos tempos, é meio que uma sessão terapia, assim, da vida real, né? De ver o quão legal é tu tá inserido na criação de um ser humano, dos teus filhos, como é importante estar todo mundo conectado à base familiar, sendo mãe, sendo pai, mas principalmente os pais, porque historicamente a gente tem isso de muito pai que meio que caga e anda pra situação, e vocês mulheres acabam abraçando tudo, além do trabalho, que por muitas vezes tem ou na grande maioria, a remuneração, a valorização é muito inferior ao homem, independente da tua capacidade, e a gente sabe que a mulherada, enfim, desde sempre tem uma capacidade enorme de tocar tudo, né? Já visto as nossas mães lá atrás e tudo mais, e aí sobra muito para as mães. Então eu pensei assim, pô, tem tanto pai que eu convivo legal, que se... enfim, que gosta, que demonstra esse amor, que demonstra essa preocupação de querer fazer parte de uma maneira natural, que deveria ser o natural desde sempre, né? Pais e mães caminharem juntos ali, cada um tocando a engrenagem da melhor maneira para que não sobrecarregasse ninguém e para que, no final das contas, o único objetivo é tu criar um ser humano bacana com um exemplo legal, né, daquela base. Infelizmente a gente não tem isso, mas há um bom tempo a gente tá vendo que as coisas estão mudando um pouquinho. E foi por isso que eu criei o Los Papitos, e aí eu já conversei com um monte de barbado aqui, tu já deve ter visto alguma coisa na rede social, mas né? Sabe que eu acompanhei a criação desse teu produto, assim, e eu consegui enxergar o Marco aqui, entende? Eu conseguia... Então, eu me sinto hoje aqui fazendo isso por ele, assim, por vocês, mas por ele, né? Porque é louco isso, né? Mas eu vivi a minha vida toda, e vocês, a gente é amigo, não é de hoje, assim, eu não tinha essa coisa do projeto mãe, né? Eu preciso ter um filho, eu preciso ser mãe. Eu tenho clareza para mim que isso surgiu na minha vida com o Marco. Né? É olhar pro cara que tu entende que achei, né? Tipo, esse, né? Eu olhei pro Marco e entendi que era viável ter um filho e criar um outro ser humano. Não era uma coisa muito minha, exclusivamente minha, que eu acho que é uma coisa que acontece muito com as mulheres, né? Aquela coisa de, bateu o relógio, porque eu não sei, eu não tinha isso, assim. Mas eu tenho clareza de que eu montei esse projeto, assim, porque o cara incrível apareceu na minha frente. Assim. E esse cara, assim, né, tu conheceu, sim. Era esse pai, era o pai que tu ia querer ter aqui no teu espaço, dividindo essas coisas, porque o Marco viveu uma paternidade muito presente, muito cheia de exemplo, teve pouco tempo para executar um trabalho enorme, mas a gente vê hoje pela tranquilidade do Fernando, que o Marco conduziu as coisas muito bem, né? Inclusive, no que tu acompanhou muito bem, que foi um tempo de doença, um tempo de declínio, né? Ele levou isso com a leveza que vocês viam no ar todo dia, era o que eu via em casa o tempo inteiro. Ele conduziu isso com uma transparência, com uma leveza que a gente vê no Fernando hoje, sabe? Tu não vê no Fernando o impacto da perda. Ele fala do pai todo dia, como eu falo também, a gente brinca o tempo inteiro, né? A gente traz exemplos legais o tempo inteiro, mas isso não é mérito meu, sabe? Isso é o Marcão. Cara, eu vou precisar voltar umas casinhas ali para até contextualizar melhor. Eu me emocionei aqui quando eu abri sabendo que eu ia falar contigo pelo seguinte: a Lisa, além de ser a mulher do Marco, é a mãe do Nando, né, do Fernando, que é, enfim, a semente que o Marco deixou aí para todos nós, mas principalmente para ti. Só para trazer, quando a gente fala do Magro Lima, com todo esse carinho, essa intimidade, talvez alguém que vai cair aqui, porque no YouTube, no podcast, a gente também tem essa amplitude de muita gente chegar aqui sem mesmo saber direito quem é o Rafinha, quem é a Liz. E eu contextualizei isso. Mas, infelizmente, a gente perdeu o Magro Lima
né? Ele vinha lutando contra uma doença, como tu bem colocou aí, há 2 anos, Liz? Essa doença que ele tinha? 4 anos. 4 ia fechar agora 4 anos. Ia fechar 4 anos, e aí, enfim, como é que a gente pode abordar isso? A gente acabou sendo tirada a convivência do Magro. A gente perdeu o Magro não tá mais conosco, ele faleceu há 4 meses, um pouquinho mais. Em agosto. Em agosto. 22 de agosto, 4 bom. Então, é por isso também esse papo, pra gente, acaba sendo uma homenagem a ti e a ele, né? Não só, né, porque acho que vocês dois, como tu disse, vocês se completam de uma maneira, assim, de um casal que eu me espelho, da maneira como vocês levavam as coisas, e a leveza como vocês levavam as coisas, tamanha dificuldade que vocês passaram nesses 4 anos ali, e conseguiram levar isso de uma maneira muito, muito bacana, principalmente para quem mais importava, que é o Fernando, né? Porque deve ser muito difícil tu conviver. É fácil a gente ver a rede social, os comentários e taraná, que muitas vezes na maioria são maldosos para quem não entende a real situação que a gente estava passando, que vocês estavam passando. Mas assim, a gente vê no Fernando como vocês conseguiram lidar com isso de uma maneira muito, muito leve, apesar do peso que era. Porque eu convivo, assim, do pouco que eu convivi com o Nando, assim, a gente vê a tranquilidade, a gente vê muito do Magro nele, como tu falou, né? E aí, nessa homenagem aqui pra gente tentar seguir numa boa falando, eu achei muito legal quando tu comentou assim, pô, eu só tive o Fernando aí, porque eu vi no Magrão ali, um cara que eu pudesse tocar uma família, né? De chegar, pô, eu vou ser mãe. Então, aí tu comentou, Liz, pô, tu não teve essa coisa assim, eu quero ter um filho e tal. Eu tava falando ali do quanto a gente vê o Nando tranquilo, apesar de todo o perrengue que vocês passaram nesses últimos 4 anos pela doença do Marco, e aí a gente perdeu o Marco, vocês perderam demais, os amigos perderam muito também, quem convia com ele sabe que ele era um ser humano diferente, e a gente vê isso no Fernando, e aí tu falou assim, pô, quando eu conheci o Marco e depois, quando tu te relacionou com ele, eu vi que eu poderia ter a família, criar um filho. Eu acho que esse é o grande lance também das pessoas entenderem no momento que tu quer ter um filho. Né? Eu sei que comigo aconteceu por acaso, né? Mas tu sente na relação que tu, né? Pô, tá tudo certo. Foi uma surpresa maravilhosa, embora pra minha mulher tenha sido uma surpresa inesperada, até por uma questão de idade, ela era muito nova e tal, passou por isso, e terminando faculdade, formatura e tal, teve aquele baque, e aí cada um tem seu tempo, e aí tu comenta isso, pô, eu sei que tu olhou no Marco e tu disse, não, é ali que eu vou estabelecer minha vida, e eu acho que esse é o grande lance das pessoas, né, tentarem enxergar isso na outra pessoa, para poder botar um ser humano na vida. É porque é um troço sério, né, Rafa? Exato. É sério, a execução do projeto, a ideia às vezes é ótima, mas a execução exige investimento, exige dedicação, então é muito melhor fazer esse trabalho em grupo, né? É muito melhor tu ter uma parceria. Eu sei que os modelos são diversos, as parcerias são inúmeras, mas é maravilhoso tu ter um parceiro para executar esse projeto, assim. E é louco isso, né? Porque eu hoje tenho uma ausência, mas é uma ausência relativa, assim. Eu sinto um Marco muito presente em todas as decisões que eu tomo. Não sei se é porque a gente tinha uma afinidade muito grande, mas raras vezes eu me pergunto assim, o que o Marco faria? Em geral, eu sei, entendeu? Eu vou indo. É estranho isso, né? Como eu digo, é uma presença diferente, mas eu vou demorar ainda, eu não sei em que momento eu vou sentir falta, né? Porque falta não tem ainda, sabe? O Marco tá ali, tá em tudo. Sim. Que a gente faz, que a gente diz. Agora, tu estava falando aquilo da questão financeira, eu não sei se eu despejei muitas coisas aí. Não, tá tudo certo, tá tudo certo. Mas tu estava falando dessa questão financeira, né, das mães de outrora aí, que defendiam tudo, e, cara, isso é um troço interessante,
porque eu me sinto absolutamente privilegiada, né, por ter uma condição, assim, uma profissão que me permite seguir o baile, né, estressada no meio de uma pandemia, né, com todo o impacto que essa pandemia tem em mim, porque ela me tirou muito, né, mas eu tenho o privilégio de poder seguir um caminho, tá, e não deixar faltar absolutamente nada, né, porque a gente vive num país muito difícil, muito difícil. A burocracia da hora da perda, ninguém nunca me ensinou, né, como é que isso funcionava. E na prática, a gente vê que funciona de um jeito muito perverso, né? Eu me pergunto todos os dias como é que vivem as pessoas que dependem em absoluto do outro para tocar o barco. Né? Porque tu sabe, né? A tua esposa, que também merecia estar aqui num espaço, quase com ela uma vez, porque ela é minha heroína também, né? Terminando faculdade, defendendo TCC, trabalhando, né? Sim. Desculpa. Pode atender numa boa. Hoje é só porque a gente está aqui, vai ser assim. Tranquilo. Tá. E aí tava falando da mina. Da mina. Tava falando, tu sabe, né? A tua esposa é quem me representa, sim, né, nesses assuntos, mas a questão do inventário, tipo, é cruel. Tu morre hoje, né? O teu salário, a tua rescisão, as tuas aplicações, os teus bens, eles morrem contigo. Né? Eles estão lá esperando as mobilizações da burocracia. Então, assim, tu morre hoje, acabou, né? Secou a fonte, né? Da onde se tira dinheiro para pagar a carne, o feijão, o colégio, o plano de saúde, vire-se, né? E aí a gente está falando de, sei lá, 4, 5, anos. Então, tipo, eu ainda me sinto sem poder reclamar. Eu tenho que lidar só com a questão emocional, né, que não é pouca, mas a questão financeira, pelo menos a gente fica um pouco mais aliviado por ter uma condição que permite, né? Mas e quem não tem, entendeu? E quem não tem, faz o quê? Sim, tu estava falando ali uma rede de apoio. De 4, 5 anos é que deu uma cortada antes ali só, Alice. Cortou? Não, só antes não, ali. Não, eu tava falando... Tava falando que a gente tá... Eu tô aqui reclamando de meses. Ah, né, sim. Mas as pessoas ficam anos aguardando por essas liberações, né? Isso. E tem que se virar. É impressionante, a burocracia da morte. O bom de dividir isso é que talvez, né, a gente aprende, né, e também divide com os outros que está passando. Vai chover de gente aí te respondendo e te escrevendo que está passando por isso. Claro. Que é muito cruel, cara. É muito cruel. Então tem tudo isso, assim, fora toda a questão verdade. Emocional, que não é pouco. Tu tem que tratar com isso, né? E como tu bem falou, né? Tu ainda tem uma situação privilegiada, né? E quem depende dessa pessoa que daqui um pouco não está mais junto, tu imagina. Aí tu aguarda 4 anos para que tu possa ter de direito aquilo que tu dividia com teu marido e tal. E aí como é que fica? Aqueles têm 2, 3, 4 filhos, enfim, né? Porque a gente sabe, a situação é muito complicada. E triste, acaba sendo triste demais no final das contas, né? Porque a gente já tá passando por uma dor, assim, que só quem passa sabe, e aí tu tem que passar por essa questão da burocracia. Infelizmente, o Magro Lima, além de toda doença que... E aí tu vai me corrigir muito, talvez eu fale uma cagada aqui, mas era uma... Como é que a gente usava, assim, ele era uma extensão da ela, como é que era? Uma vez tu me trouxe isso, assim... Era muito parecido, né? Isso. Nunca fechou critérios em absoluto para esta doença, mas ela era dessa família, das doenças do neurônio motor, que a gente diz. Sabe que eu sentava na frente do Magro, né? Assim, a gente sentava um de frente pro outro. E eu lembro exatamente, Liz, o dia que ele comentou pra mim assim, cara, meu braço não para de tremer. A musculatura, sabe? E daquele dia... As fasciculações que daquele dia em diante eu vi, assim, aquela mudança radical
da saúde do magro, sabe? Acho que foi uma das coisas mais impactantes que eu vivi, assim, porque ao mesmo tempo que o dia ia passando, a gente não percebia tanto, mas aí daqui a um pouco, quando tu via, a gente viu o magro andando de bengala, né? E aí veio a pandemia, e aí além da gravidade da doença dele, e para que as pessoas que negam pandemia e tudo, o que agravou ainda mais foi a Covid, né? Tu me corrige ou não, né, Elis? Assim, ele morreu em decorrência da Covid, né? Quase no final no final que eu digo assim, ele conseguiu passar uma parte caótica da pandemia, agora a gente tem uma, digamos, um pouquinho mais leve por questão de vacinação, e a gente até estava comentando antes, assim, né? É injusto, né? Na verdade, tu perder o magro meio que depois de ter passado todo o pior momento, digamos assim, né? Que a gente nunca sabe também. Passado aquele ano de medo que a gente tinha sem vacina, né? Isso. Depois um pouco mais, até ele estava um pouco mais tranquilo, não, né? Mas se sentia um pouco mais porque estava vacinado. Uhum. Mas como ele fazia tratamentos que baixavam as defesas, né, ele estava sempre mais exposto do que qualquer um de nós, exatamente. Uhum. Então, é isso que as pessoas não entendem, né? Isso, explica para nós um pouquinho. Numa doença que acomete muita gente, né, é difícil a gente pensar no outro, né? Eu tô bem, eu sou jovem, Uhum. Sim, mas eu bem, eu jovem, eu levo, né, eu transmito e vou acabar impactando na vida das pessoas que não são tão bem, que não são tão jovens. Então, é no idoso, é na criança não vacinada, é no adulto imunossuprimido, como o Marco era, que as coisas vão impactar de fato, né? Então, as pessoas não se perguntam muito qual é o seu papel nisso, né? Elas carregam, elas transmitem, né? E elas... quando tu tem uma doença que envolve a população mundial inteira, né, tu vai perder uma parcela, mesmo que seja... as pessoas falam isso, né, o percentual de pessoas que morrem é pequeno. Sim, mas o percentual de muito é muito, né? Sim. Tu tem, né? Se muita gente pega, muita gente morre. Exato. Então, foi isso, né? A gente perdeu para imunossupressão. Claro, o magro ele já era muito, muito, muito debilitado, né? Então, assim... seria... não é debilitado, ele fazia, o tratamento que ele fazia ele estar um pouco mais vulnerável, né? Vulnerável, esse é o termo, perdão. Mas uma coisa é fato, assim, não fosse a Covid, ele estava aqui com a gente, né? Então, assim, as pessoas tentam atenuar, assim, mas ele tinha... Não, né? Ele tinha uma outra condição de saúde, né? Uhum. Não fosse a Covid, estava aqui com a gente, né? Do jeito dele, mas estava aqui. O Fernando estava com o pai, né? Então, as pessoas ficam muito angustiadas em falar dessas coisas e elas tendem a aliviar a sua angústia falando bobagem. Né? Uhum. Mas era doente, mas podia estar aí. Sim, ele só foi por causa da Covid. Então, senão ele estaria conosco no ar ali, estaria aí contigo, seguindo o papel de marido, fazendo piada e pai, né? Muito pai. Muito pai, perdendo a oportunidade de estar convivendo com o Fernando cada vez mais. Como é que era um magro como pai? Dentro de casa, com o Nando, mesmo com toda a dificuldade dele? A dificuldade dele não aparecia. Não me pergunta como. Eu tenho uma das coisas que eu sou capaz de apostar é que o Fernando não vai ter essa memória. Assim. Uhum. Ele não vai ter a memória das limitações físicas que o pai tinha ultimamente. Assim. A memória que ele tem é do universo Marvel, da DC, do Star Wars, tudo que tu adora, Rafael. Tudo que tu adora. Tudo, né? que eu consumo. E que eu vou te dizer, é importantíssimo, tá? Tô me vendo aqui mal, tenho que estudar esses assuntos. Eu estudo muito isso, porque alguém precisa perpetuar. Né? Sim. Mas o Fernando vai lembrar disso, entendeu? A gente vai no cinema ver o Homem-Aranha e ele fica me dando aula lá de que, não, mas o pai falou que o Venom, ele ia... Não é, sem spoiler, tá, gente? Não é. Certo. Mas ele traz referências, né? Ele tem as referências do pai muito claras. E o Marco era esse cara que fazia as coisas naturalmente, né? Ele não fazia força para fazer os troços. Né? Sim. Ele não fazia força.
para dividir contigo conhecimento. Ele era um disseminador de conhecimento nato. Ele fazia isso contigo, comigo, e fazia isso com o filho dele, né? Ele tinha essa coisa do exemplo, assim. Então, tudo bem que ele lia horrores, ele fui olhar aquelas revisões de livros ali, tinha 79 livros listados ali até agosto. Caramba! Sabe? Tudo bem que ele conta os HQ, eu sou meio contra. Eu acho que os HQ não tinha que contar ali, né? As HQ ali. Todas essas coisas que tu adora, Rafael. Mas, mesmo assim, tu tira dali uns 50 livros que o cara consumiu até agosto, entendeu? É impressionante. Então tu tem que... O Fernando é essa criança que passava por ali e o pai tá lendo, né? Hoje eu faço esse papel. A referência, né, Alice? Assim, em algum lugar ele tá rindo, porque ele dizia que precisava ler mais, né, que precisava ser uma pessoa interessante pro meu filho, que eu não podia só estar envolvida com as coisas operacionais da casa, que eu tinha que estar lendo. É verdade, mas eu estava tão envolvida com coisas tão operacionais que eu realmente tinha pouco tempo para ler, né? Sim. Hoje, Marcão, tem tempo. Inclusive, tu tá com o crachá ali, que os guri aqui me chamaram a atenção. A tua cordinha ali é da Mulher Maravilha. Isso aqui eu devo ao Marco, de certa forma. Sim. Porque isso aqui foi depois da internação aqui. Tá. Um grande amigo, colega, foi médico do caso também, veio e me deu o crachá da Mulher Maravilha. Se toma. Entendi. Acho que isso aqui te serve bem. Literalmente. E eu achei isso lindo. E aí eu fui lá e botei um porta-carimbo também, porque vai ficar comigo esse significado. É o legado do nosso parceiro. Sabe que eu recebo mensagem até hoje, a gente no ar ali direto, né? Assim, o quanto o Magro impactou assim na vida de todos nós. É impressionante. A gente tinha isso. A gente tinha essa certeza do quanto o Magro era diferente. E não é porque ele não tá mais aqui, porque a gente falava isso. Graças a Deus eu tive uma afinidade muito grande com ele, assim. E tu sabe, né? Depois até mesmo tu me trouxe. Eu achava que tinha, e quando tu me falou que eu tinha com ele, eu até fiquei mais emocionado, assim, mais lisonjeado, digamos assim, porque eu gostava demais do Magro. Demais mesmo. Ele é um cara... Acho que a paternidade uniu vocês, né? Muito. E esse jeito de debochar de tudo, porque vocês se debochavam, essa história do universo das HQs. Isso. Mas o pai dele fala isso, e eu concordo muito, né? Aliás, o Marco não é filho, né? Tu entende o Marco quando tu vê os pais dele. Exatamente. Né? Tu entende muito, né? A gente não sai muito longe dos nossos, né? O pai dele fala isso, que o Marco era o cara que a gente perde o amigo, mas não perde a piada, porque eu sou meio essa pessoa, né? Eu tenho que estar sempre falando uma bobagem, né? O Marco não, o Marco era o cara que não perdia o amigo, mas não perdia a piada também. Isso. Né? Ele tinha um carisma, um troço, ele te falava as maiores barbaridades e achava sensacional, cara. Mas é que o Magro, ele nunca precisou... com o tamanho e inteligência, porque o Magro... Bom, tu falou dos livros, né? Isso já nos mostra, enfim, o QI avançado do Magro, mas mesmo com toda... O Porã, que é o nosso colega aqui de programa também e amigo nosso, ele quando a gente estava falando do Magro, ele falou, com toda a genialidade do Magro, ele sempre foi um cara muito simples, assim, humilde com as pessoas, entendeu? Ele nunca precisou usar isso para se diferenciar, nunca. Né? Pelo contrário, ele fazia com que isso fosse uma coisa até para agregar mais. Ele era muito leve, né? Isso. Foi por isso que antes da rádio e tudo, eu dizia para ele, cara, precisa disseminar esse conhecimento de Deus, não pode ficar reservado. Assim, vai fazer mestrado, vai dar aula na universidade, tu tem que dar aula. Tem que falar disso para os outros. Só eu não dá, né? Só eu. Sim, o Magro, dentro do Pretinho Básico, que é o programa que a gente fez parte junto aí um bom tempo, ele foi o cara que lançou um quadro que é o Curiosidades Curiosas, né? Que o nome por si só já diz. E, cara, não foi nenhuma nem duas, foram quase todas as vezes que ele trazia isso, sem estar lendo nada. Simplesmente da cabeça genial daquele maluco. E aí a gente ficava se olhando, assim.
E aí eu me senti um merda naquele momento, assim, com perdão da palavra, porque... Essa era a minha vida. Cara, eu tinha que pesquisar alguma coisa pra trazer quando ele não tava. Daí tá, aí ele disse, não, aí eu folgava. Não, Magro, vai, essa aí mais um pouco. Ah, tá, então eu vou te falar outra. E assim, como se virasse a página de um livro, ele trazia uma outra coisa completamente diferente. E aí todos nós, integrantes do programa, ficavam ali, tipo, tá, beleza, cara, é isso. A gente é isso e nós temos o Magro. Eu não nego nem confirmo a informação de que no início do relacionamento já existia Google, é claro. Sim. E, olha, nenhuma nem duas vezes. Eu olhava um tweet do Marco assim, largava no Google ali, tipo, deixa eu me situar. Deixa eu me situar. Vou pegar referência, vou ver do que tá falando, para não parecer uma idiota conversando com o cara, né? Porque exatamente, cara. Não, e eu acho que teve 2 vezes, não sei quanto tempo de pretinho a gente fez junto, que eu trouxe alguma coisa que ele não sabia. Aí eu digo, fechou. Aí eu digo, eu tô grande, eu trouxe alguma informação, mas era reino animal, que era uma coisa que ele não consumia. Era muito raro. Falar um troço que ele não soubesse era um troço muito raro, né? Muito raro. Cara, que bom poder falar dele assim e enfim, incrível. Trazer essa coisa boa, né? Acho que isso é uma... Enfim, acaba sendo uma maneira de deixar ele vivo. O Fernando é igual, né? É igual nessas coisas. E ele me debocha, assim. Ele disse, se o pai tivesse aqui, ele ia saber. Pô, olha só que legal isso, né, cara? Sim, pois não. Liz, não teve nenhum momento do Fernando dar uma caída, assim, porque criança, né? Olha só que legal a maneira como ele tá lidando com isso, e isso é privilégio de vocês, né? Do Magro e muito, muito, muito teu, porque assim, ó, vamos combinar, cara, tu tá com o crachá da Mulher Maravilha e tu merece isso. E o Magro merecia o do Super-Homem até então, porque eu lembro que tu me contou até do Batman. Do Batman, verdade. Pô, ele vai me matar. Não era dele. Não era dele. Ele vai me puxar de algum lugar, e é o que a gente falava, o único super-herói que eu gosto muito e que ele fechava comigo era o Batman. Então, assim, ele e o Batman, porque até instantes antes dele internar aí, infelizmente não sair mais daí, tu falou que ele fez piada, né? Ele brincou e a força dele, né, de querer ir, enfim. As gurias aqui na UTI têm lembranças maravilhosas, assim, até não tá mais consciente, enfim, ele tava ali fazendo piada, sim, né? Não corta a minha cueca, porque essa cueca aqui, vocês estão pensando que é qualquer coisa, isso aqui é um níquel, entendeu? Mas do Nando ali, que eu te trouxe, assim, em nenhum momento tem alguma... Não sei se é ruim, se tu puder falar, se tu lembra, não, dele te dar ali uma assim, putz, e agora? Ele dá o tempo inteiro, né? Mas é com muita sutileza, assim. A gente tem que estar muito atento nessas horas, assim, para as coisas emocionais. Eu sou uma pessoa que persigo muito isso, estou sempre muito ligada em recados, né? Mas, de um modo geral, ele está muito tranquilo. Ele está feliz, ele está brincando, mas ele traz as coisas, né? Esses dias, numa aula online de inglês, a professora falou assim, vocês podem pedir ajuda para o papai, para a mamãe, e ele, teacher, levantou o dedo lá, eu não tenho daddy, né, e aí ficou aquele silêncio, as crianças, eu não tenho mais daddy, meu pai morreu, e aí ficou aquele silêncio, assim, mas tu vê que a falta de naturalidade está no adulto, né, está nos outros, e para ele, acho que criança tem isso, assim, também, para eles é muito, o conceito da morte também não é uma coisa muito, como é pra gente, não sei. Sim. Mas, claro que as coisas aparecem, assim, mas de um modo geral ele tá muito tranquilo, assim, muito bem, e a gente deve isso também, não é só o pai incrível que ele teve até o fim, mas é uma rede de apoio maravilhosa, porque ele tem avós incríveis, né, presentes, que educam, né, e que me ajudam nessa empreitada aí, que não vai ser fácil. Não vai ser fácil, Liz. Ainda assim, só para a gente trazer, porque o podcast, quando eu te trouxe aqui a ideia do Los Papitos, pensou, tem certeza que eu vou fazer eu aqui, ainda mais a virada aí, o primeiro de 2022, mas eu acho que a ideia é essa, são as relações, né? A gente levar isso para as pessoas que
que a gente tem que saber aonde está pisando, digamos assim, usando essa metáfora, assim, porque a gente está falando de seres humanos, né? A gente está falando aqui do Fernando, que pelo pouco tempo, mas o tempo que ele esteve junto com o Marco ali, olha o quanto o Marco conseguiu passar as coisas para ele. Vocês, né? Mas eu tô falando porque o Marco não tá aqui com a gente e seria um privilégio estar trocando essa ideia com ele, porque ele ia estar fazendo uma piada atrás da outra nessa questão da paternidade, porque eu sou muito mais sensível por esse lado, assim. Ele sempre, quando eu ia com uma coisa sentimental, ele me dava uma botada, sabe? Eu não conseguia entrar nisso com ele. Isso. E a criança, ele fazia aquele discurso que a criança tem que se virar, formar caráter. Não, que criança é bom, mas dura muito, sabe? Ele terminava uma conversa comigo assim, e aí eu não conseguia entrar. Mas aí a gente vê que no fundo, né, ele era muito parecido comigo, assim, porque ele deveria ser também, ele era muito amoroso com o Nando, né? Sem dúvida nenhuma, assim, essa coisa de tá presente do jeito que ele conseguia estar, né? Pela dificuldade. Eu sempre achei que ia ser o contrário, né? Que eu ia ser o emocional da coisa e que ele ia ser o durão, o educador, sim. Mas na real era o contrário. Isso. Né? Era absolutamente o contrário. Era o contrário. Né? Então, assim, tipo, eu acabei virando um pouco a coordenadora ali da coisa, ainda mais quando as coisas se bagunçaram, e o Marco era afeto puro, a sensibilidade que o Fernando tem muito isso dele, assim. Eu não sou essa pessoa tão, pelo menos eu não me vejo assim. E o Fernando é sensível como pai, assim, ele percebe as coisas, ele elogia, né? Ele nota, né? O que o Marco era esse cara que vocês debochavam, né? Ele sabia a cor do esmalte das pessoas. Isso. O que é o nude, não sei do que, sei lá, 300 coisas assim. Ele tem essa coisa da moda, assim, ele trazia isso pra nós. Isso, e aí também te criticava, né? Acordava de manhã cedo, ele te olhava ali e dizia, tira isso daí, que isso aí não tá legal. Não. O Fernando é igual, aprendeu, né? Cara, o Fernando, assim, fisicamente também, ele é muito parecido. Desculpa eu te dizer isso, mas ele é muito... Eu vejo o mini magro ali. Tu sabe que eu nego, né? Tu sabe que eu nego isso, né? Eu não enxergo muito, cara. Mas sei lá, que eu vou enxergar isso. Mas todo mundo diz, Sim. diz. Eu me vejo ainda um pouco ali, eu não vejo essa... Mas eu reconheço que pode ser que vocês tenham razão. Ele é, cara, não sei se é uma coisa meio que já no automático, que a gente quer ter essa imagem, mas assim, eu vejo ele muito parecido com o Magro, muito parecido, assim, o jeitinho, essa coisa tranquila, calma, sabe? Tu não, isso sim. Né? Isso é sim. Impressionante, cara, é impressionante das vezes que a gente conviveu com o Nando ali. Liz, eu sei que teu tempo é complicado aí, tu tá no hospital agora falando comigo. Não sei se eu podia falar isso, né? Não, pode. Que tu tá no hospital e por algumas vezes aí eu vi teu telefone tocar. E eu acho que essa nossa conversa, assim, o que mais representou é a tua cordinha ali do teu crachá. Porque tu é uma pessoa diferente. Eu falei aqui, antes da gente começar o podcast, pros guris aqui, eu falei, a rapaziada do estúdio, eu digo, a Liz é uma pessoa diferente, porque sempre foi, desde que a gente se conheceu, o jeito que a gente se conheceu, e aí não é para menos como o Magro era, sabe? Eu acho que as pessoas do bem atraem pessoas do bem, e foi aquilo que tu falou, e por isso que hoje o Magro nos presenteou com a presença dele, tu nos presenteou com o Magro, porque tu é uma pessoa incrível, e o Magro deixou o Nando pra ti, né? E aí é o que a gente vai ter que ver, que tomara que esse papo chegue pra muita gente, porque a tua força, a tua dedicação, a tua capacidade de seguir tocando não deve ser fácil. Das vezes que a gente fala... Mas, Rafa, é preciso dizer também, se a gente estivesse encaminhando aí pro fim, que vocês foram incríveis. Vocês foram colegas de trabalho que cruzaram essa barreira e foram amigos e viveram conosco momentos muito difíceis, também de um jeito muito leve. E permitiram que o Marco trabalhasse até o fim, até o dia antes de internar, estava aí no rádio do jeito dele, né, fazendo as pessoas sorrirem, né, como ele fez sempre, né.
E vocês permitiram com isso que ele deixasse um legado para o filho dele, que ele tem o Fernando tem um material para consumir do pai dele, de vocês, não vai acabar nunca nessa vida, entendeu? Então ele vai ser o pai mais presente do mundo, porque ele foi incrível por 6 anos e porque ele vai seguir sendo incrível porque teve vocês. A gente vai seguir mantendo ele vivo desse jeito. Exatamente. Bom, ele tá vivo nos programas, né? Não só nisso, mas tá eternizado. Isso é essa coisa que tu falou lá atrás no início do link e tal, essa coisa que a gente fazia muito antes sem ter isso. O legal disso é que a gente tem esses registros para sempre, para tu entender quem era o Magro desde o início até o último dia que ele trabalhou. Eu tenho a conversa aqui com ele que ele só me mandou assim, não tô bem e depois a gente fala, não vou fazer o programa. É muito louco, cara, é muito louco. A vida dá uma virada muito grande. Liz, até o Barba aqui, que é do estúdio, me mandou assim pra gente, só pra encerrar aqui, porque devem ter, e obviamente que tem algumas mães que devem estar passando pelo mesmo perrengue que tu tá passando, né? É difícil dizer assim, o que dizer pra elas, mas assim, o que tu acha que tu pode passar para quem passa por esse perrengue aí? É complicado. Não posso passar, aceito troca, porque eu acho que a gente aprende com troca, então venham, conversem, eu acho que a gente aprende fazendo, porque ninguém está esperando passar por isso, né? E a gente aprende no dia a dia, e não sei como se faz, eu não sei, eu vou descobrir. Tu quer que eu dê o arroba dela aqui? Já tá aparecendo aí embaixo. Tem o teu arroba, eu não sei se a Lisa liberou ou não, né? Porque antes tu tava... Isso eu aprendi. Não, isso eu aprendi com o Marco também, né? Tá. Na rede social a gente tem ou a gente não tem. Entendi. Né? Então, quando a gente tem, a gente abre, tá aberto. Só não me venham com muito ódio, muita raiva que aparece, né? Aparece. Não me venham porque eu não tô com paciência, gente, tá? Eu tô com o árabe do luto, então eu vou mandar longe. Não, faz isso. Hashtag Paz e Bloco, essa aí a gente lançou junto, eu e o Magro. E eu lancei uma boa também, assim, quando as pessoas que não têm a mínima noção vêm nos xaropear, assim, eu mando o áudio, porque dá pra mandar o áudio pelo Instagram, né? Tu vai ali no microfonezinho, no direct, manda o áudio. Aí a pessoa ouve, aí tu bloqueia, pra irritar mesmo, entendeu? Isso é legal, porque daí tu também irritou a pessoa e tu não dá o direito de resposta. Tá, mas daí espera aparecer o balãozinho pra ela começar a responder, daí tu bloqueia no meio do textão. A gente veio para esse Los Papitos aqui, o primeiro de 2022, aqui no YouTube. Vá lá, compartilhe essa conversa conosco, se inscreva no canal, compartilhe essa corrente do bem, de mais amor e muito, muito, muito menos ódio. Los Papitos é para os nossos parceiros aqui da @KTO_Brasil, KTO.com, para tu fazer uma aposta, para tu ficar mais leve, tá aqui embaixo, ó, @KTO_Brasil. Obrigado, Cássio, toda a turma da KTO, que desde o início da ideia do Los Papitos eles estiveram conosco, bem como a Clínica Infinity Oficial, @Clínica Infinity Oficial, tá aqui o Instagram também. Querido Maruan, transplante capilar, é nós que tá, meu parceiro, muito obrigado pela parceria. Estúdio Pro Hub, que tá junto com a gente aqui nesse projeto, e a nossa querida Liz, que fez as vezes aqui de papita, mamita, tudo junto, e que é o que a gente tem muito, né? Mães solos que fazem o papel de pai e mãe. No teu caso, obviamente não foi por uma questão forçada, né? Enfim, não é uma situação onde tu tivesse um marido, um merda que sumiu de casa, deixou tu e teu filho perdido, pelo contrário. Eu tenho certeza que se o Magro estivesse aí, a gente ia estar falando com ele, e não é uma... só pelo nome do podcast já diz tudo, né? O Los Papitos. Mas eu fiz questão de ter a Liz aqui nesse programa para falar um pouquinho do Magro, uma homenagem ao Magro, para falar dessa coisa de estar tocando o Nando sozinho, e tá tocando muito bem, porque a gente vê que ele tá bem, tá vivendo bem, enfim, tá crescendo com boas recordações, e isso é muito mérito teu também, e da família de vocês, e só desejo amor pra nós aí, principalmente pra ti e pro Nando, Liz. Obrigado pelo papo, mesmo. Obrigado, de coração. Obrigado mesmo. Quando precisar, nos aciona aí. Beijo pra ti, tá? Dá um beijão no Nando. Também.
Também. E um beijão pro nosso guerreiro que tá sempre aí junto com a gente, sem dúvida nenhuma. Tá? Beijo. Beijo. Obrigado, Liz. Sério. Foi muito legal. Beijão. Bom trabalho aí. Beijo. Tchau. Pra nós. Pra nós.